Vampiro à Máscara é um RPG nascido nos anos 90, que nasce numa contraposição de lidar com monstros na porradaria e sempre ser os heróis. Aqui nós jogamos com anti-heróis, vilões, e o mais importante do jogo é a trama política, o mundo das trevas, o como as coisas são corruptas e feias. O objetivo do jogo sempre foi demonstrar coisas reais do nosso mundo, claramente que exageradas de uma forma grotesca, ao mesmo tempo que exagerar e enxergar movimentos culturais que na época e até mesmo até hoje não são muito bem vistos. Claro que isso não nasce do nada, é parte da cultura da época e nasce embasado em muito da estética e do mundo que se tinha naquele momento. Porém, este mundo evoluiu e também é presente hoje, novamente, no revival do gótico e do punk. Por isso, hoje eu quero falar pra vocês sobre uma das coisas mais interessantes, na minha opinião, sobre o mundo do Vampiro à Máscara, o tal do goth punk, ou gótico punk, e como é uma estética muito interessante e que reflete diretamente no mundo e no jogo. Pra você que não sabe o que é Vampiro à Máscara, mas quer saber um pouco mais sobre esse movimento, ou se interessa pelo jogo, e quem sabe já joga e quer saber mais um pouco sobre o que é isso, hoje eu quero explicar pra vocês tudo sobre o goth punk. Vamos começar com o movimento gótico. O gótico surgiu primeiro como um movimento estético e artístico ligado ao romantismo sombrio e à fascinação pelo mistério, pela melancolia, pela morte, pelo sublime e pelo que escapa à racionalidade. Suas raízes estão na literatura do século XVIII e XIX, com obras como Frankenstein e Drácula. Depois ele foi reinterpretado como subcultura musical e visual no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Neste contexto, o gótico se tornou uma exploração da introspecção, da beleza da decadência, da teatralidade e da sensibilidade existencial. É menos sobre a revolta direta e mais sobre a contemplação da sombra humana. Esse é um resumo bem simples sobre o que é o movimento gótico, como ele nasceu. Porém, o importante que nós teremos aqui é o movimento gótico nas ruas. O que foi o movimento gótico? Claro que hoje em dia o gótico voltou à moda. Não tô querendo, tipo, modismo. Não, voltou à moda porque voltou, teve um revival. Isso é bem legal, é bem interessante. E nesse momento nós temos bandas e, querendo ou não, são as mesmas bandas daquela época. A gente ainda fala sobre The Cure, The Smiths, Bauhaus. São bandas fantásticas, o próprio Sioux. E nesse contexto a gente vê como o movimento se manteve. E existem pessoas que são góticas desde aquela época, ou pelo menos curtem o movimento. Eu já curti muito o movimento gótico, já ouvi muito dessas bandas, e querendo ou não, é o que a gente vai chamar de uma tribo urbana, que eu vou voltar mais daqui a pouquinho sobre isso. Ele vem aí do pós-punk, tô explicando o gótico para depois virar o punk. O punk é um movimento de revolta, de ir contra o sistema, por isso que ele é importante. E o gótico não é exatamente ir contra o sistema, mas sim é o ver o interno, é sobre a existência, é sobre a sombra, é sobre trevas. É muito mais sobre isso. É uma subcultura que ela não é que ela aceita o status quo, mas ela luta do status quo de uma forma diferente. É uma introspecção muito maior. Claro que a gente vai ter que falar sobre a estética gótica e a arte também, afinal de contas são partes importantes. Quando a gente fala de arquitetura, são gárgulas ou neogótico também é muito importante. Grandes torres, prédios meio que parecem que tortos, ou se não muito grandiosos. Toda uma estrutura sombria para dar essa impressão de opressão humana é extremamente presente no mundo das trevas, assim como a gente vai falar sobre a maquiagem, jaquetas de couro, ou no caso aqui, os sobretudos, um visual que algumas pessoas vão chamar de muito gótico, né? Seria aquela super arrumada, sobretudo, tudo, ou se não, a vibe de Cure, cabelo desarrumado, desengonçado, porque tudo isso é um sinal de que a pessoa não liga muito pra sociedade, tipo, eu tô me vestindo assim porque eu quero me vestir assim. É uma coisa muito interessante. Os cabelos e outras coisas são grandes heranças do movimento punk em si. Alguns dos elementos principais desse movimento vão ser a estética sombria e teatral, a melancolia, a introspecção, interesse por mortalidade, decadência e emoção intensa. Encontrar significado e beleza na escuridão emocional. E aí uma palavra muito importante para Vampiro à Máscara, emoção. O jogo sempre foi sobre horror pessoal, então ter emoção, ter essa emoção do basicamente tudo vai dar errado, ou meu Deus, o que está acontecendo, ou senão o mundo inteiro está agindo contra mim, essa pressão emocional, este horror pessoal é grande parte do Vampiro à Máscara, e por isso que o gótico, apesar de ser um movimento pós-punk, eu quis explicar. Primeiro, ele dá toda a base do que a gente vai chamar de goth punk, querendo ou não.
ele, pra mim, vai ser mais importante do que o punk quando se determina o mundo das trevas. E também, querendo ou não, eu curto muito mais um goth do que um punk. Só pra deixar bem claro, o meu mundo mesmo, na verdade, é o metal. Com toda essa decadência, com toda essa ideia que nós vamos entrar no mundo das trevas. Tem essa carga emocional sombria, tem essa carga de pessimismo, tem essa carga de estar largado no mundo e ter algo sempre pressionando você. É basicamente ter boca e poder gritar e escolher não gritar. Vamos falar então sobre a outra parte, os punks. O movimento punk, por outro lado, nasce como uma ruptura explícita, surgindo em meados dos anos 70, especialmente em cidades como Londres e Nova York. Ele é um movimento de contestação social, política e cultural. Seu núcleo é recusa contra normas, instituições, elitismo, conformismo e excesso da cultura dominante. Bandas como Sex Pistols e Ramones cristalizaram isso em som cru, direto e agressivo. Sempre nós falamos sobre os cenários punk, seja cyberpunk, goth punk, diesel punk, qualquer coisa punk. O punk é sempre ir contra o sistema. Então tem um sistema muito bem estabelecido e a ideologia punk sempre é contra este sistema estabelecido. Agora, se esse sistema estabelecido vira o que eles queriam, o que acontece? Eles entram em parafuso. Eu não sei, é um paradoxo, porque na verdade isso, não vou dizer que nunca aconteceu, mas é muito difícil de acontecer. Mas que revolta é essa que o mundo das trevas tem? Eu tô falando sobre pressão e outras coisas, mas quem pressiona? Quem é que faz? São as figuras? Que figuras são essas? Bem, na verdade, o mundo das trevas, quem pressiona são os próprios. Eu vou falar muito mais sobre vampiro, eu vou deixar a parte muito maior do tipo do mago, do lobisomem, entre outros pra fora, porque eu não acho que vai ser interessante para este vídeo. Então eu vou me concentrar muito no Vampiro à Máscara, só que eu tenho certeza que nas outras partes do mundo das trevas tem também essas partes que vão ser opressoras, mas de outras formas. E a beleza para mim do Vampiro à Máscara é que quem pressiona os vampiros são os vampiros. Tadá! Vampiros anciões, grandes, fortes, cheios de recursos, muito, muito velhos, que estão no mundo há milhares de anos, controlam tudo. Eles são o sistema, eles são o grande movimento opressor. E os vampiros de base, que é geralmente os vampiros que nós vamos jogar, são os vampiros que tentam ir contra o sistema. Ou se não, abraçam o sistema e se tornam o próprio, mas nesse caso tem o punk. Claro que tem, porque existem outros vampiros que são contra o sistema. O Vampiro à Máscara no V3 ele tem 3 grandes séquitos. A Camarilla, que seguem as regras, os anarquistas, que querem regras, mas querem se esconder dos humanos, assim como a Camarilla, e o Sabá, que é, monstros. Mas nós temos 3 séquitos diferentes e eles brigam entre si, literalmente, para o controle dos vampiros, só que querendo ou não, são 3 grupos extremamente manipuladores, filhas da mãe e que querem apenas o domínio total. No V5, nós cortamos o Sabá desses grandes sectos. O Sabá ainda existe, porém em menor número e em menor poder, para poder fazer isso. Você chegou mais ou menos à metade do vídeo. Se você puder deixar aquele like, comentário ou se inscrever no canal, agradeço demais. Mas nós temos forças externas hoje em dia, como a Segunda Inquisição, que serve como um grande problema, sem contar os vários outros clãs que saíram da Camarilla, como o Bruhá e o Gangrel, entre outros que estão, na verdade, hoje em dia picotados pelo mundo. Tem muitas agências, os Tremere, que estão contra o sistema, os próprios Hekatas. Temos vários exemplos de vampiros que são contra os sistemas no geral. E o movimento punk, ele vem para demonstrar isso. Se você olha muitas das artes antigas, até das novas do Vampiro à Máscara, você vê muita jaqueta de couro, moicanos, piercing e outras coisas, que é bem uma mistura entre esses dois mundos, do gótico e do punk, e tem muito sobre isso. Claro que os clãs, por exemplo, Bruhá, ainda tem muito desse visual, apesar de não estar tanto na moda quanto continua sendo hoje em dia. Hoje em dia tá mais na moda do que tá quando o Vampiro à Máscara lançou. Aqui eu quero citar um pouco sobre as tribos urbanas, pois eu acho que vai ser interessante, mas algum dia eu quero dedicar algum outro vídeo ou sessão de vídeo maior só para isso, porque é extremamente importante para a gente entender alguns dos clãs no Vampiro à Máscara. Mas uma tribo urbana é um grupo que compartilha estética, valores, referências culturais, comportamentos e visão de mundo. Não se trata apenas de modo de se vestir. Isso seria uma leitura superficial. Eles funcionam como códigos de reconhecimento. Ser punk, gótico, metalhead, clubber ou grunge significa ocupar uma posição cultural diante do mundo e diante de uma sociedade, principalmente
urbana, por isso são chamadas de tribos urbanas. Hoje em dia as tribos urbanas elas são um resquício do que eram antes, mas não tô fazendo, isso não é ruim nem bom, só diferente. Hoje em dia nós temos tribos urbanas, na verdade, na internet, que deixa de ser urbana, mas ok. Então, quando você via antigamente uma pessoa com camisa do Metallica, do Iron Maiden, ou se vestindo igual gótico, você sabia que ele pertencia a um grupo específico de pessoas. Isso, na verdade, era bom para várias coisas, porque você sabia onde a pessoa podia gostar de ir, onde a pessoa não podia gostar de ir, qual era mais ou menos o papo que ela teria. E é claro que nós teríamos brigas entre essas tribos urbanas, essas que eu citei até que nem tanto, tá? Mas tinham outras que eram bem brigonas e tinham sim meio que uma guerrinha por território, mas isso nunca ficou tão grave quanto as guerras de gangues, como existiram em tempos antigos. Mas essa ideia a gente tem que lembrar que veio dos Estados Unidos. Então, quando eles juntam essas com as gangues e outras coisas que realmente existem em controle pela sociedade, é onde a gente vai ter muitos estereótipos e muitas das ideias de como funcionam os clãs e também esse gótico punk. Então imagina que ao invés de a gente ter, a gente vai ter uma gangue só de X. Não, a gente vai ter uma gangue de góticos, uma gangue de punks, uma gangue de revolucionários, uma gangue de, sabe, de almofadinhas, chamados Ventrus. A gente percebe então que começa a ficar muito mais ligado ao mundo do Vampiro à Máscara, essas tribos urbanas, sendo um exagero desse movimento urbano que nós temos no mundo das trevas, que é parte do Goth Punk. A cidade é tão importante quanto os personagens, sendo uma coisa muito essencial. Não é à toa que nós temos tantos By Nights e que fazer um bom By Night é extremamente importante e muitos narradores percebem isso e querem montar o seu próprio By Night, porque o By Night é uma expressão cultural urbana da sua perspectiva sobre o mundo, e isso é importante. Afinal de contas, como é que você vai se expressar às vezes? Não apenas por NPCs, e sim pelo mundo que você vai criar. E o Goth Punk ou os outros movimentos vão ser muito importantes para você se expressar sobre este mundo, entender a estética e os valores deste mundo são extremamente importantes. Isso nos deixa chegar então ao gótico punk ou goth punk. O gótico punk descreve o clima e os temas centrais do mundo das trevas. O cenário sombrio, decadente e opressor, semelhante ao noir distópico. É um mundo de extremos, burocratas, corruptos, ricos, excessivamente poderosos, miséria espalhada pelas ruas e uma constante sensação de ameaça iminente. O gótico punk combina a opressão institucional, mas a rebeldia decadente. É um mundo onde o horror não está apenas no sobrenatural, mas principalmente na sociedade corrompida, na alienação urbana e na luta desesperada por identidade em meio ao caos. A gente percebe que o Vampiro à Máscara, esse horror pessoal, ele é baseado no que você é. Qual é a sua identidade? E você vai ter que perder essa identidade. Esse é o grande problema. O horror pessoal é o horror que você vê o que está dentro de você e como você vai se tornar um monstro. Você vai perceber que eu vou ser o próximo grande tirano se eu continuar neste caminho. É claro que existem temas opressores emocionais muito grandes que o Goth Punk ele vai conseguir colocar pra gente de forma muito interessante. Imagina só você ter todos esses problemas e viver para sempre a imortalidade. A mortalidade para o gótico sendo uma referência, tipo, o que vai acontecer? Será que é? Será que não é? O Vampiro à Máscara, ele fala assim, eu tenho a imortalidade, o que será que vai acontecer comigo? É uma questão um tanto diferente, mas tá na mesma vibe. Você vai se perder nisso, você vai se perder nesse monstro, a besta tá aí. Você tem que lutar contra a sua humanidade, ou abraçar a sua humanidade. O jogo, ele é fascinado por decadência. Você decai a sua humanidade, você perde os seus aliados, você perde os seus amigos, você ganha poder. Você sobrevive uma noite e deixa um pedaço de si para trás. Você vai se tornar o punk, você vai se tornar o revolucionário, ou você vai ser parte do sistema? Você vai ficar melancólico com o sistema? Qual vai ser a sua resposta? Interessante e intrigante quando você toma essas questões no jogo. Só que essas questões, elas, incrível que pareça, elas podem ser sim uma coisa de background, que elas vão acontecendo e quase ninguém percebe. Não é num jogo só, uma, duas sessões que você vai ter esse horror pessoal, você vai ter essa caminhada para as trevas. É em crônicas, é em sessões e mais sessões, meses e mais meses, que aos poucos você vai perdendo este personagem. Você vai sofrendo essa decadência, o mundo vai te corrompendo, você vai se corrompendo, você percebe de como você é o monstro, de como a besta está ganhando.
Então se você é gótico ou você é punk, ou até mesmo não, né, se você for metalhead, grunge, entre outros esses tribos, mas nunca parou pra jogar Vampira Máscara, nem pra estudar, nem pra ver nada, eu acho que sim, vale a pena. É um jogo que chama a atenção e que ele quer lidar com esses temas de opressão, identidade, propósito, transformação. Só que tudo isso sobre um manto sombrio que somente o mundo das trevas é uma das coisas fascinantes que a gente tem do mundo das trevas. É um dos grandes motivos do qual eu me envolvi com Vampira Máscara na época. Foi por causa dessa estética, foi por causa dessas ideias que tinha nesse mundo das trevas, que eu acho que são tão interessantes. Claro que nem todo jogo precisa sempre fazer parte disso, mas ter pelo menos um pouquinho disso sempre faz bem pro seu mundo das trevas. Então, eu acho que sim, a Vampira Máscara é o jogo que todo gótico deveria tentar.